Pam param pam pam param pam param pam pam param pam 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 param pam pam param. Fala, Render People! Sabe aquele bloquinho de SketchUp que você precisa colocar no seu 3D, mas você agora está trabalhando com o 3D Studio Max, com Corona, fazendo renderizações super realistas? Só que você não tem o bloco do SketchUp que você tanto usava lá atrás no SketchUp e agora você precisa ter ele no 3D Studio Max, ou aquele cliente que de repente te pediu uma peça específica de decoração, só que você só encontrou ela no SketchUp, ou o cliente mesmo mandou para você em SketchUp, ou mandou o site da fábrica. Quando você vai no site da fábrica e você acha que tem um modelo 3D lá e vai baixar, mas é para SketchUp. Como é que você faz para usar esses blocos de maneira realista? É isso que eu vou mostrar aqui para você hoje. Gostou, gente? Se gostou, se inscreve aqui no canal para não perder vídeos como esses, onde eu te ensino a fazer coisas legais no 3D, tá bom, gente? Vamos lá, dá-lhe pau, dá-lhe render. Fechou, 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 fechou. Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu preciso falar pra você é... eu queria que você comentasse aqui se você usa o SketchUp, ou se você já usou o SketchUp. Quem de vocês começou aí a mudar o seu jeito de enxergar o 3D realista e perceber que você precisa de ferramentas mais poderosas, ferramentas certas para chegar no render realista? Quem de vocês aqui já usou o SketchUp? Me diz. Mesmo que já use ainda, não tem problema. Não tem problema. E para você que talvez nem saiba de nada, onde conseguir bloco, onde não conseguir bloco, eu vou te mostrar uma parada bem doida, que é o seguinte, ó. Eu não sei se você conhece, existe um site. É site? Tem um site que chama 3D Warehouse. O que é esse cara aqui, mano? Ele é essa biblioteca vasta de blocos em 3D criados para SketchUp. Nem sempre criados para SketchUp. Muitas vezes eles foram feitos, muitos deles, pela complexidade de modelagem, dá pra ver que eles foram feitos em outros softwares, mas exportados de uma maneira que foi levado para o SketchUp e salvo aqui. Enfim, o que importa é que isso aqui é da plataforma do próprio SketchUp, ó. Que o final aqui, ó, é sketchup.com. Ou seja, é do pessoal do SketchUp. Você pode fazer o seu login, né? Ó, tenho aqui o meu login, ó, Underar. Então você tem aqui o seu login para entrar aqui. Não precisa de login para entrar, mas ultimamente me parece que tem que estar logado para baixar coisas, tá? Mas não tem nada demais não, é só dar o seu nome, o seu e-mail e vai ficar registrado ali, tá? E esse site é legal por quê? Cara, porque você pode procurar o que você quiser, inclusive das marcas. Por exemplo, você vem aqui, ó, vamos procurar aqui, ó, Elevate Everything Monogram. Vamos ver o que tem da... Ó, Monogram. Eles criam, ó, coisas de cozinha, ó. Nós fazemos equipamentos de luxo de cozinha. Então tem coifa, geladeira, olha só que legal, um monte de coisa que você pode simplesmente clicar aqui e baixar, tá? Para você poder utilizar na sua biblioteca. Então tem várias fábricas e fornecedores que tem aqui, não são só esses não, tá? Tem um monte de vários outros aqui que você pode procurar. Daí tem por categorias, você procura eletrônico, transporte, arquitetura, qualquer coisa, interior products, interior design. Ou pode vir aqui e digitar sofá. Pô, vai aparecer um monte de sofá, entendeu? Se você procurar poltrona, tem uma infinidade, gente, de poltronas. Se você quiser, tá com o nome de poltrona, né? Mas se você procurar, por exemplo, armchair, que é em inglês, vai aparecer também. Então, às vezes você pode... Às vezes você não achou digitando em português, dá uma procuradinha em inglês e quem sabe você encontra o que você quer, tá, gente? E daí o que acontece? Você chega num site como esse aqui, por exemplo, vou digitar aqui a poltrona. Pô, daí você gostou dessa poltrona aqui, ó. Daí você vai ver, que legal, uma poltrona bacana. Já foi baixado, ó, muitas vezes, ver mais detalhes. Daí você diz assim, cara, eu quero fazer o download disso aqui. Inclusive você pode ir aqui no site ver o modelo 3D, ó. Você clica ali e ele gera um preview. Legal, tá aqui, ó, o bloco em 3D, tá vendo? Beleza. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Posso clicar aqui em download e daí eu vou te recomendar o seguinte.
baixar na versão 2015 para baixo. É só clicar, ó, e ele vai fazer o download, tá vendo? Por que eu vou pedir para você baixar numa versão menor que 2015? Porque 2017, 2018, o Max tem um problema para importar esses arquivos, tá? Então baixa nas versões anteriores e vai ser ótimo, que vai ser compatível. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, ó, vamos lá. Vamos dizer que você quer uma outra poltrona. Ó, essa poltrona aqui, ó. Thiago Crisostomo. Você aqui, ó. Vem aqui, ó, clico aqui. E não tem 2015. Daí como é que você faz? Você tem duas opções, ou você baixa a versão 2017 mesmo, e se por um acaso você tiver o SketchUp instalado aí no seu computador, você abre ele, vai lá e salva como, vai aparecer todas as versões anteriores, até 2013, 2012, daí você salva numa versão anterior e tá tudo certo. Então você pode baixar 2019, 2020, 2017, abrir no seu SketchUp, salvar numa versão anterior e tá tudo certo. Agora, vamos dizer que você não tem o SketchUp instalado aí na sua máquina. E você precisa importar no Max. Só que o seu Max não importa 2017. Daí você pode baixar essa versão aqui, ó, colada file. E isso todos eles têm um colada file, tá? Então você sempre vai achar. Então você pode vir aqui e baixar um colada file. E daí eu já vou te explicar a diferença desses dois arquivos agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar o arquivo SketchUp que eu baixei da primeira poltrona lá 2015. É um bloco um tanto quanto pesado, tá, gente? Porque geralmente o bloco de SketchUp, ó, é levinho, sabe? E esse primeiro que eu baixei aqui, ele tinha 40 e poucos mega, mas mesmo assim, vamos testar com uma coisa mais complexa mesmo pra gente ver como é que vai ficar isso, tá? Então eu vou minimizar aqui. Eu tenho uma cena aqui onde eu vou importar esse arquivo. Eu vou vir aqui a File, Import, Importar. Eu tenho aqui a poltrona 1. Essa poltrona que eu baixei, ó, tá quase 50 mega, ela é bem pesada. Mas tudo bem, vai demorar um pouquinho para abrir, mas nós vamos importar ela. Importou então o nosso bloco aqui, tá, gente? O que acontece? Como ele veio uma cena de SketchUp, ele trouxe um monte de lixo junto. O que eu gosto de fazer é vir aqui em Geometry, dar uma escondida. Câmera também, porque eu tô com a minha câmera ali. Vou deletar essa luz, essas coisas que tem aqui. Volto câmera, tem uma câmera do SketchUp que veio. Até o nome aqui, ó, SKP. Deleto também, só vou deixar a minha câmera. Volto com a geometria. Daí tem um pingos aqui, ó, que não preciso também. Beleza, agora eu tenho sim a minha poltrona. Vou rotacionar ela pra deixar ela assim, ó, legalzona. Tá? E olha que bacana. Inclusive vou fazer duas coisas aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui pro lado. Vou fazer duas versões disso aqui, tá? Olha só que massa. A gente tem a poltrona. Se eu fizer um render prévio disso aqui do jeito que veio, inclusive não tá ruim não, ó. Eu não fiz nada, tá, gente? Eu só importei. E olha só, tá até legal, né? Tá até legal. E daí o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dar um stop, porque tem coisas que pode melhorar aqui, né? Por exemplo, eu tô vendo que a poltrona já tá, quase lá, né? Mas, poxa, isso aqui tá feio, né? E esse lençolzinho aqui também dá pra ver que parece uma modelagem 3D. Então vamos melhorar essas duas coisas, pelo menos. E o pé da cadeira também, que tá preto, sem reflexo, sem nada. Vamos melhorar essas duas coisas, tá? Melhorar aqui. Então, o que praticamente você tem que fazer quando você trouxer um objeto do SketchUp? Tem que dar uma limpada e melhorar os materiais. Como é que vamos melhorar o material disso aqui já, tá? Na verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu não sei porque que eu fiz uma cópia, porque eu não preciso de uma cópia, eu posso trabalhar só nesse cara aqui mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou selecionar esse bloco aqui, que até então é do SketchUp. Por quê? Porque quando eu abrir a pipeta de materiais aqui, ó, e selecionar um material, você vai ver que ele tá no material standard. E eu quero que ele seja um material corona. Então, primeira coisa, eu vou converter todos esses materiais para corona. Como é que eu faço isso? Na minha abinha aqui, ó, tem Run Corona Converter. Clico aqui, digo que eu quero os materiais dos objetos selecionados. Começou a conversão. Converteu. Eu sempre tenho que dar esse fix aqui na opacidade. No Corona Normal não precisava, porque na verdade a gente não tem nenhum bump aqui, nenhum normal em nenhum dos mapas, mas enfim. E uma coisa que eu gosto de fazer é Show Maps in Viewport. Eu quero dar um on aqui, ó, porque eu quero ver essas texturas. Gente, uma coisa muito importante. Talvez, quando você importou esse arquivo,
as texturas talvez não vieram. Talvez. E se elas não vieram, eu tenho um outro vídeo. Não sai desse vídeo aqui ainda, mas eu tenho um outro vídeo que chama Em Busca da Textura Perdida. E lá eu te explico exatamente como fazer para as texturas estarem nos seus objetos, ou se você carregou e elas não estão, como você faz para encontrar elas, tá, gente? Mas agora eu não vou falar sobre isso, mas é só te dando esse toque, porque às vezes você tá assistindo esse vídeo e não assistiu aquele e começa: mas as minhas texturas não vieram e tal. Então existe já um vídeo explicando tintim por tintim como faz para aparecer as texturas que por um acaso não vieram, tá? Vamos lá, gente. Já está no material Corona. Eu vou fazer de novo um render prévio só para você ver. Não vai ter muita diferença, mas agora já são materiais Corona. Legal. Agora eu gostaria de colocar um material aqui e um na cadeira, né? Como é que eu vou fazer isso, gente? Para esse caso em específico, eu vou usar os materiais que já vêm com Corona. Você sabia que se você clicar aqui, ó, Open Corona Material Library, tem vários materiais já aqui, ó. Pintura de carro, concreto e tecidos também. Então eu vou abrir aqui o editor de materiais com a tecla M, tá? Eu vou inclusive fazer o seguinte, ó, Reset All Materials, porque daí vamos resetar tudo, porque vai ficar igual pra você, não tem nada de material, tá? E daí a gente tem vários materiais aqui, ó, de cortina, de carpê. Eu acho que esse tecido aqui, ó, ele poderia ser uma coisa meio transparente, meio esse fabric cortina aqui, ó. Então eu vou colocar esse cara aqui. O que eu faço? Eu seleciono ele, ó, e aplico ele, ó. Ou apliquei. E nessa daqui, ó, eu vou querer... Opa, não quero nada disso. Nessa almofadinha, vamos querer tipo um veludo. Eu vou pegar esse Fabric Velvet aqui, ó, e vou colocar aqui do lado. Boa. E vou aplicar ali. Vamos ver como é que tá esse renderzinho aqui, ó. Opa, tava ligado já. Eu só tava aqui na outra tela. Olha só, gente, que bonitinho. Tá rodando, ó. Então a gente colocou um velvet aqui, né? Tipo um veludo. E a gente colocou um tecido um pouquinho transparente aqui nesse cara aqui, ó. Um tecido já pronto do Corona, tá? Ó que legal. Já ficou bem mais realista, né? E se agora eu quiser mudar o pé da cadeira e não quiser pegar de lugar nenhum, eu só quiser pegar com a pipeta esse material ali, ó, que é um material que tava com material 6 aqui, e quiser ajustar ele. Primeira coisa que eu vou ajustar vai ser o diffuse, que mesmo querendo que o pé seja preto, não pode usar 0 aqui, tá, gente? Usa 2, 3, para ter um pouquinho de cor de cinza, né? Eu vou aumentar um pouco no reflexo aqui, botar 1, só que eu não quero ele brilhante, eu quero que tenha um gloss, então eu vou colocar aqui 0,7. Opa, 0,7. E a gente vai ter um gloss. Como eu já alterei aqui, provavelmente já tá certo ali. Vamos ver um preview de novo pra gente ver como é que tá esse bloquinho. Tá bem legal, né, gente? Olha só. Vou até ampliar isso aqui, ó. Uou! Legal! Ó, galera. A gente pode fazer ainda duas coisas aqui, eu acho que seria legal fazer, tá? A primeira delas... Duas coisas não, uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer aqui. Olha só que legal que ficou o brilho realmente no pé da cadeira. Os tecidos que a gente colocou estão muito bons. Mas o tecido que tá ali, de verdade, ele só tá com diffuse, não tá com bump, não tá com nada, né? Pelo menos eu vou fazer uma coisa aqui só pra melhorar. Depois dá pra inclusive botar um outro tecido, tá, gente? Mas vamos supor que eu queira deixar esse tecido aqui. Eu vou usar esse mesmo mapa para colocar ele no bump. Vamos ver como é que ele vai funcionar, como é que ele vai reagir. Se eu copiar ele aqui, ó, ele deu uns buraquinhos ali, tá? E eu vou fazer outra coisa. Eu vou usar um fall off aqui no diffuse. O fall off vai fazer, sabe o que, ó? Ele deixa o tecido, ele é meio peluciado assim quando ele tá virando, né? E daí é isso que ele faz, olha aqui, ó. Ele deu esse efeito de tecido aqui, ó. Aqui vai dar pra sentir bem, ó. Só que de repente o branco tá demais. Daí o que eu faço? Eu copio ele. Instância, inclusive. Eu vou ver... O fall off faz o seguinte, quando eu vejo ele perpendicular, ele é exatamente a textura que tá lá em cima. E quando ele tá
assim, ó, bem tangenciando assim, ó, ele usa a textura 2, então ele mixa essas duas texturas. E daí, como eu sempre uso uma textura mais clara para as coisas paralelas e mais nítidas para coisas perpendiculares, ele começa a dar esse efeito aveludadinho que tinha antes e agora sumiu completamente porque eu tô usando a mesma textura. Só que eu posso fazer aqui, ó, usar 50, por exemplo. Então ele vai usar 50% de branco em volta disso, eu posso usar 80. Ele vai dar um efeitinho. Eu vou usar bem exagerado aqui só pra gente ver como é que fica isso no render, tá? Você vai ver que onde tá virando aqui, ó, eu vou até fazer o seguinte, vou salvar o histórico e agora eu vou dar mais um render pra gente poder comparar. Vai ficar mais cara de tecido, ó. Olha só isso aqui, ó. Se a gente pegar antes, ó, não tinha, ó. Ó. Olha aqui atrás da cadeira como ela tá virando e tá ficando peluciadinha de tecido mesmo, ó. Tá? Ela clareou como um todo também, por quê? Porque como eu disse, eu dei uma exagerada ali, né? Mas se a gente colocar aqui, ao invés de 50, colocar 85, eu acho que já vai ficar mais realista. Então a gente vai vir aqui, ó. Legal, ó. Tá bem bonito agora. Então a gente tem o nosso material aqui, ó, feito, ajustado, pronto para ser utilizado aqui do Corona direto nos nossos bloquinhos de SketchUp, tá, gente? Então, vamos lá. Isso foi uma maneira que você pode pegar um bloco do SketchUp, trazer aqui pro Max, fazer pequenos ajustes e usar ele no seu render realista, tá, gente? Agora tem outra coisa que eu quero mostrar pra você. De repente, você não tem o SketchUp para poder salvar em versão anterior e só conseguiu baixar aquele ponto, aquela versão colada, né? Daí a gente vai vir aqui, arquivo, importar. Eu tenho aqui uma cama também, a cama. A cama veio nesse arquivo, DAI. DAI é a extensão do arquivo colada, tá? Quando eu trago ele, eu vou importar ele da mesma maneira. Deu uns erros aqui, mas acabou vindo. E daí, gente, tem uma parada bem doida aqui, olha só. Como é que veio esse arquivo? Como ele é o ponto .dai, ele vem com algumas coisas a mais ainda de lixo. Se você for ver, desligar a geometria aqui, ó, tá vendo que tem uns pontinhos? Isso aqui são tudo helpers, que deixa eu até olhar de vista de topo. Eu venho essa câmera aqui que eu não preciso, esses helpers aqui a mais, então sempre tem que dar uma limpada, né? Deletar. Câmera de novo, liga a minha geometria, tá aqui. Vamos lá. Se eu der um renderzinho disso aqui, como é que vai vir? Eu só trouxe o colada, tá? Não fiz mais nada. Tá legal, mas não tá, né? Olha só o pau que tá dando aqui, ó. O que aconteceu aqui, gente? Deixa eu selecionar esse arquivo. Ó, tá tudo certo. Aparentemente tá tudo certinho, mas não tá dando um pau ali no render, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com a pipeta e dar uma olhadinha mais a fundo nesse material. No material que tá dando pau, que é no caso esse aqui, né? Você tá vendo que tem 3 materiais? Se eu pegar o material listrado, tem 3 materiais. Se eu pegar isso aqui, tem 3 materiais. E de verdade, só o que a gente quer é esse do meio aqui, tá, gente? O que ele tá fazendo uma bagunça aqui com faces com um material, faces com outro. Como é que a gente resolve isso, gente? Tu pode simplesmente selecionar esse cara aqui e botar um material nele. Por exemplo, eu vou pegar um material aqui, ó, branco, vou criar aqui, ó, Corona Material, tá? E vou selecionar esse cara branco aqui e vou botar. Pronto. Agora quando eu fizer um preview, tá resolvido, ó, porque agora ele não tá usando aqueles 3 materiais, tá usando só um. Então o jeito realmente é refazer essas texturas aqui, tá? Só que a gente pode fazer de um outro jeito, de uma vez só, porque aqui ainda tem poucas coisas, né? Por exemplo, tem... Vou voltar aqui, tá? A gente tem um material, esse aqui tem 2 materiais, tem um material lá, um material aqui, que é a parte de dentro, a parte de fora. A gente tem esse material listrado, tem um material de dentro. Como é que a gente faz para poder mexer exatamente nesses materiais, gente? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Tem um plugin que chama Cine, S-I-N-I, Sculpt. E olha o que ele me ajuda. Eu seleciono a cama toda aqui, no caso, ó, e vou dizer o seguinte, ó. Explode esse material
explode esses objetos tudo por material. Então ele separou aqueles layers todos que estavam separados. Agora eu seleciono tudo de novo e dou um Attach by Material. Agora ele vai atachar tudo que são dos mesmos materiais. Pronto. Agora a gente vai ver que ele acabou criando um fantasma aqui, que eu só vou deletar, tá? Mas agora olha só que legal. Tudo que é listrado tá no mesmo material. Tudo que é cinza tá no mesmo material. Tudo que é travesseiro, tudo que é branco, tudo que é metal, madeira, sei lá. Ficou bem mais fácil agora da gente texturizar. Quando eu der um preview, de verdade, já tá legal, né? Já tá legal esse preview aqui. Mas a gente ainda pode melhorar. Como eu falei, esses materiais aqui nem são Corona ainda. Eu vou selecionar todos eles, vou vir aqui no conversor, materiais dos objetos selecionados. Vou dar aqui um Convert, Start Conversion. Legal, agora eles são materiais Corona. Tá? Agora quando eu pegar com a pipeta nesse cara aqui, ó, só vai ter esse material mesmo, ó. Tá? Então, ó que legal. Se eu quiser trocar todos esses tecidos, se eu quiser pegar, botar essa parte aqui, ó, de dentro e aquele cara ali com esse velvet aqui, ó, posso fazer. Vamos ver como é que ficou o render. Ó que legal. Que legal que eu digo, não usaria essa cor, mas o efeito do material pronto do Corona é bem mais bonito do que o efeito do normal ali, né? Se eu quiser pegar agora outro material pronto, vamos pegar aqui, ó. Pegar esse velvet azul aqui, ó. Pegar essa algodão aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vamos selecionar isso aqui e eu vou usar isso aqui, tá? Tô aplicando os materiais. E os travesseiros vão ser azuis. Vai ficar uma zona isso aqui, mas só pra gente poder ver como é que é. E esse botãozinho eu vou botar pra combinar aqui, azulzinho também. Pronto. Que coisa feia, gente. Mas vamos lá. Só pra gente ver, ó. A gente aplicou todos os materiais, os tecidos. Ficou bem bonito. Bem bonito que eu digo, cada tecido, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou querer esse azul nem a pau, então na verdade eu vou criar um material novo. Um material de tecido. Vou vir aqui, Corona. Branco que eu quero, né? Beleza. Aqui também é branco. Branco que eu quero. Então eu vou usar só um fall off. Só pra dar aquele efeitinho de tecido. Beleza. Eu venho aqui e deixo um cinzinha pro branco. Tá tudo certo. No lugar desse vermelho, eu posso fazer a mesma coisa. Venho aqui, Corona. Só que daí, no fall off, eu vou deixar tudo um pouco mais escuro. Preto também não, mas assim, ó, um cinzão. E indo para um cinza mais claro. Aqui assim, por exemplo. E vou aplicar. Vamos ver como é que tá ficando isso. Poxa, agora sim, né, gente? Olha só que bonito. A gente tem um tecido bem legal lá na cabeceira. Um fall offzinho funcionando aqui, ó. Sabe? Tá tudo já bem mais interessante, né? A gente tem só mais um problema que tem aqui. Não é um problema, mas é um problema, né? Porque pra ficar realista tá faltando uma coisa aqui, ó. Tá vendo que a gente tá vendo isso aqui meio... Tem umas... Parece umas falhas, dá pra ver as faces, né? E como é que a gente resolve isso? Tá? A gente já tá com um bloco praticamente realista. A gente trocou os materiais. Só falta arrumar o material desse pé aqui ainda, que eu vou fazer isso aqui agora, inclusive. Eu vou pegar com a pipeta esse material aqui, que é um metal. E vou deixar igual esse aqui, inclusive. Eu vou vir aqui, ó, deixar aqui, ó, tá? Colocar aqui no reflexo. Bastante reflexo. O que tá acontecendo, gente? Não tá funcionando. Vou pegar aqui, ó, Corona Material. Colocar a corzinha que eu quero. 1, 2, pode ser, beleza. Ligar o reflexo. Pronto. Um glossiness aqui de 0,85, pode ser. E daí vou colocar um anisotropic aqui de 0,6, 0,5. Beleza. Agora sim, tá? Vamos lá. Como é que eu faço para corrigir essa malha? Ó, se eu for olhar ela tem umas faces aqui, tá vendo? Ó? Eu posso fazer uma coisa que é o seguinte: selecionar todos as coisas dela aqui e vir aqui embaixo. A gente tem um negócio que chama o seguinte, ó, que chama Smooth. Polygon Smoothing Groups. Se eu clicar no 1, ele já vai deixar tudo mais smooth, tá vendo, ó?
ele vai fazer com que fique tudo mais macio. Ele vai pegar e não vai deixar tipo as faces retas. Ele vai entender que tem uma face que tem outra e ele tem que meio que arredondar todas elas, tá? Então é um jeito de fazer isso. Você também pode fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Essa outra parte aqui, ó, que ainda não tá feito. Se você vier aqui e der o comando Smooth, e daí você um modificador Smooth, daí você faz isso também no grupo inteiro. Lá eu fiz direto na malha, mas você também pode vir aqui, criar um modificador chamado Smooth, e daí você clica aqui no 1, é a mesmíssima coisa que eu fiz lá, tá, gente? Inclusive você pode copiar ele e depois colocar nas outras coisas, nessa parte listrada que ainda não tem, dá um paste em instância, tá feito. Se quiser botar na cabeceira, paste, tá ali, olha só. Olha só a diferença, os travesseiros, olha a diferença como tá. E quando eu colocar esse modificador Smooth, pum, ficou bem melhor, né, gente? Só tá faltando num lugar ainda, nisso aqui. E se eu quisesse, gente, eu podia de verdade desligar minha câmera, selecionar tudo isso aqui, vir aqui e dar um paste. Ele faria em tudo, né? Então já fez. Vem aqui, câmera, volta aqui, ó. Agora eu dou mais um previewzinho. Agora sim, gente, tá tudo redondinho, arredondado, pronto para usar no Corona. Um objeto que a gente pegou direto aqui no Warehouse. E tem muita coisa aqui, tá, gente? De verdade é uma infinidade, não sei, são milhões de blocos que você tem para usar e não acaba nunca, tá? Então você fica à vontade para procurar em todas as categorias que tem, baixar os blocos que você quiser, tudo gratuito, e converter eles para materiais do Corona ou criar os seus próprios materiais e adicionar, enfim. Então é isso, tá, gente? Eu espero que tenha ajudado você aí, porque às vezes você construiu uma biblioteca do SketchUp com tanto carinho, só que agora você tá dando um passo a mais aí para o realismo das suas imagens, você quer melhorar o seu portfólio, você quer realmente entrar no mercado cobrando mais, e daí você decidiu aí, de repente, utilizar o 3D Studio Max e o Corona Render, e não queria abandonar a sua biblioteca, você pode fazer dessa maneira, tá? Aqui eu fiz para você explicando cada detalhe, por isso até levou um pouquinho mais de tempo, mas no dia a dia, quando eu tô fazendo, é muito rapidão. Jogou, converteu, trocou os materiais, pum, tá feito, tá, gente? É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui pra mim, dá o joinha, comenta aqui se você tem a sua biblioteca de SketchUp. Eu já pedi pra você comentar se você usa SketchUp, não usa. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para poder receber as notificações quando eu postar vídeos como esses, dando dicas de 3D, tutoriais e mostrando como você pode sim chegar no render realista. São essas pequenas coisas, passinhos que você vai dando, que faz você chegar no render realista, tá bom, gente? Com a técnica certa, me acompanhando aqui, participando dos eventos que eu trago gratuitos, você vai fazer o seu render realista de uma vez por todas. Beleza, gente? Nos vemos no próximo vídeo. Dali Render!